Olá, amigos. Este é o quadro A Vida em Pauta. Há muitas moradas na casa de meu Pai, assevera o Cristo. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Temos que compreender e aprofundar um pouquinho, como todo o ensinamento de Jesus, nós precisamos aprofundar. Eu tenho dito algumas vezes que, em linha geral, em média, a humanidade ainda não aprofundou, não saiu da superfície do entendimento de Jesus, não chegou a 20% em média do entendimento, tão profundos são os seus ensinamentos. Este é mais um ensinamento de Jesus e está entre aqueles que Jesus precisou deixar que o Consolador prometido esclarecesse. Jesus, ao deixar, nas últimas conversas com seus discípulos, ele diz: vou-me, mas rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, o Espírito de verdade, que ficará convosco para sempre, para vos relembrar o que tenho dito e para vos esclarecer todas as coisas. Portanto, há muitas moradas na casa de meu Pai, é uma das coisas que precisamos do esclarecimento, do aprofundamento. Era preciso que a ciência humana começasse a dar saltos mais elevados. Era preciso que saíssemos da compreensão de que a Terra era o centro do universo, caminhássemos para um entendimento intermediário de que o Sol era o centro do universo, para depois chegarmos à conclusão de que o universo não tem centro e está em expansão. Portanto, era preciso que a ciência desse esse salto para compreendermos as moradas na casa de meu Pai, para entendermos isto que Jesus deixa vago. Na realidade, se fosse como se entendia-se anteriormente: céu, inferno, purgatório e a terra, Jesus poderia ter simplificado e dito: há 4 moradas na casa de meu Pai. Mas ele afirma: há muitas moradas na casa de meu Pai. Portanto, este conceito foi, como a Terra sendo o centro do universo, foi um conceito intermediário. O conceito de céu, inferno, purgatório e a própria Terra como morada também foi um conceito intermediário, até que fosse possível expandir um pouquinho mais a nossa compreensão. Então, por isso era necessário que a ciência trouxesse algum desenvolvimento mais para que pudéssemos, então, entender mais profundamente esta informação de Jesus de que há muitas moradas na casa do Pai. Então, é nesse sentido que nós vamos expandir um pouquinho agora, que a ciência descobriu que, com o advento do telescópio, que essas luzes que percebemos à noite penduradas no céu, bilhões delas, dizem os cientistas, são globos, sóis, um número infinito. E este universo está em expansão, segundo a afirmativa do próprio Einstein. Ele vai dizer, lá por 1904, que estamos em um universo em expansão. E fora desse universo existe um poder pensante e um poder atuante que independe do universo, diz Einstein. Portanto, podemos agora compreender esta questão um pouquinho mais. Kardec, em O Livro dos Espíritos, na pergunta 55, ele questiona os imortais. São habitados todos esses globos que circulam o espaço? E os espíritos respondem que sim. E o homem está longe de ser a maior inteligência do universo. Está longe de ser o melhor em bondade e em perfeição. Já é um pouquinho de um banho de água fria na nossa arrogância, na nossa prepotência, de achar que não há mais nada pelo universo. E prossegue a resposta dos Espíritos dizendo que Deus não criaria nada inútil. Dá para a gente pensar um pouquinho? Somos os filhos privilegiados de Deus. Num universo imenso, Deus coloca seus filhos privilegiados num planetinha pequenininho, num sol de quinta grandeza. Poderia ter melhorado um pouquinho a nossa condição se o universo estaria disponível. Portanto, temos que ter uma compreensão um pouquinho maior. Não somos os únicos habitantes do universo. Todos os globos são habitados, dizem os Espíritos. Todos eles são moradas da casa do Pai. O universo não poderia ser inútil, porque iríamos entender que Deus ficou brincando de criar coisas sem finalidade, sem utilidade. Nós não fazemos isso, o homem não faz isso. Portanto, seria uma compreensão equivocada. Nós não criamos, às vezes até algumas coisas inúteis a gente faz,
mas não com a intenção de que seja inútil. Deus teria feito uma obra imensa sem utilidade, é porque precisamos sair desse patamar. Então, fomos entendendo que a Terra era o centro do universo e o resto eram luzes penduradas no céu para enfeitar as noites do homem. Depois descobriu-se que, um pouquinho mais, que essas luzes são astros, sóis pendurados do céu. E por eles e ao redor deles também encontram-se planetas, em maior ou menor número do que aqueles que circulam a Terra, que estão vinculados ao Sol, que circula o Sol, vinculados ao Sol. Depois chegou-se à conclusão que nós estamos vivendo numa galáxia com bilhões de astros. E depois descobriu-se que há bilhões de galáxias, outras galáxias. Dá para ter uma ideia da infinitude das moradas na casa do Pai. Isto olhando apenas o mundo físico. Olhando os mundos físicos que estão ao alcance dos nossos sentidos e dos nossos instrumentos. Mas se aprofundarmos um pouquinho essa visão e pensarmos que o Espírito é o Filho de Deus, as moradas são para seus filhos. Então podemos interpretar que o corpo físico é uma morada para um único Espírito. Então o corpo físico que nós transitamos, utilizamos como escafandro para transitarmos por esta terra, ele é uma morada do Espírito. Temporária, passageira, como a terra é passageira. Nós não somos daqui, deixa muito claro Jesus nos seus ensinamentos. Então podemos partir para a reflexão de que o corpo é mais uma morada. Então, além das bilhões de moradas físicas que estão penduradas e circulando pelo espaço sideral, temos o corpo físico como morada. E ainda continuamos no mundo físico. Mas e se formos refletir sobre o mundo espiritual? Para onde vão os espíritos? Para onde vão as almas ao desencarnar? Nós dizemos, de todas as crenças religiosas, todos os espiritualistas entendem que a alma sobrevive à morte, ao túmulo. Mas para onde vai? Então, por falta de informações, e tinha que ir para lugares diferentes, criou-se a ideia de céu e inferno. Os bons para o céu, os maus para o inferno. Mais tarde criou-se uma ideia, foi necessário criar essa ideia de um lugar intermediário para aqueles que não eram nem bons, nem ruins, nem maus, meia boca. Aqueles que ainda estavam em cima do muro, vamos usar essa expressão, teriam que ir para algum lugar, purgatório. A Terra é o centro do universo, o Sol é o centro do universo, depois o universo não tem centro. Com o advento da doutrina espírita, a ideia de céu, inferno e purgatório modifica-se e passa a ser um estado de consciência. Então, no plano espiritual, nós vamos para lugares de acordo com as nossas necessidades de crescimento, com a nossa condição evolutiva, até que um dia possamos habitar mundos mais felizes, mundos mais evoluídos, conforme nos colocam os espíritos. Então, o mundo espiritual está começando a desvendar-se para nós, ou aprofundou-se um pouquinho tirar este véu da ignorância de cima dos mundos invisíveis, dos mundos espirituais, com o advento da terceira revelação com a doutrina dos espíritos, a 18 de abril de 1857. Portanto, a doutrina dos espíritos dá um salto maior para esclarecer aquilo que Jesus não pôde esclarecer por completo. Continue assistindo o nosso programa Espiritismo em Palavras Simples.